Você já acordou com uma mancha úmida no travesseiro? Um sinal claro de que você babou enquanto dormia? Muita gente se sente meio constrangida com isso. Vira o travesseiro rapidinho e esquece. É tão comum que virou piada em desenhos e filmes. Pica-Pau, Turma da Mônica. Associamos isso a um sono profundo e reparador. Um relaxamento onde até os músculos do rosto relaxam. Para a maioria, é só um pequeno inconveniente, um preço a pagar por uma boa noite. Na maioria dos casos, é inofensivo, um subproduto natural do sono. No entanto, você já pensou o que essa mancha pode estar te dizendo? Babar de forma persistente ou excessiva, especialmente se for novo ou vier com outros sintomas, às vezes é um sinal. Pode indicar algo por baixo do pano. Não queremos alarmar, mas sim incentivar a atenção ao corpo. Pequenas coisas ignoradas podem ser peças de um quebra-cabeça maior. Pense, seu corpo se comunica. Febre indica infecção. Dor de barriga indica algo que você comeu. Do mesmo modo, babar, cialorreia, pode ser um sinal. Pode ser algo simples, nariz entupido por resfriado, respirando pela boca, ou a posição em que você dorme. Mas, e se for mais? Respiração noturna, sistema digestório, sistema nervoso, cada um pode estar ligado. Este ensaio explora isso. Vamos ver causas benignas e condições sérias que exigem atenção. A ideia não é gerar ansiedade, é te empoderar com informação. Entendendo o espectro do normal ao preocupante, você toma decisões informadas e sabe quando procurar ajuda. Para entender por que babamos, primeiro precisamos valorizar o papel da saliva. A boca produz saliva 24 horas por dia, graças às glândulas salivares. Esse fluido é um verdadeiro faz-tudo do corpo. Não é apenas água, é uma mistura complexa de enzimas, eletrólitos, muco, compostos antibacterianos. Sua principal função é umedecer os alimentos para facilitar a deglutição e iniciar o processo de digestão com enzimas como a amilase, que quebra os amidos. A saliva também desempenha um papel crucial na higiene bucal, constantemente lavando partículas de alimentos e bactérias, neutralizando ácidos. Em média, uma pessoa saudável produz meio litro e 1,5 litros de saliva todos os dias. Durante nossas horas de vigília, estamos constantemente e inconscientemente gerenciando essa saliva. Engolimos frequentemente, um reflexo automático que elimina o excesso de fluido. Quando estamos acordados e em pé, a gravidade também ajuda, direcionando naturalmente o fluxo de saliva para a parte de trás da garganta. No entanto, tudo muda quando adormecemos. Entramos em estágios mais profundos do sono, especialmente o sono REM. Nosso corpo entra em um estado de profundo relaxamento, atonia muscular, que nos impede de encenar nossos sonhos. Esse relaxamento se estende aos músculos do rosto, mandíbula, garganta. O reflexo automático de deglutição se torna muito menos frequente e menos eficiente. A produção de saliva também diminui durante o sono, mas não para completamente. Com reflexo de deglutição suprimido e músculos faciais relaxados, o cenário está montado para babar. Se você estiver dormindo de lado ou de bruços, a gravidade não é mais sua aliada. Ela puxa a saliva em direção à abertura da boca relaxada. Sem a vedação dos lábios ou a ação consistente de engolir, a saliva se acumula e eventualmente escapa para o travesseiro. Então, em essência, babar durante o sono geralmente não é sobre produzir muita saliva. É sobre a saliva normal não ser gerenciada eficientemente por causa do relaxamento profundo. Um dos fatores mais importantes que influenciam a baba é simplesmente a posição em que você dorme. Pessoas que dormem de barriga para cima têm muito menos probabilidade de babar. Nesta posição, a gravidade trabalha a seu favor, permitindo que a saliva se acumule na parte de trás da garganta e seja engolida. Muitas pessoas acham mais confortável dormir de lado ou de bruços. Nessas posições, a gravidade trabalha contra você. Com a cabeça virada para o lado, a saliva é puxada direto para o travesseiro. Isto explica o travesseiro úmido pela manhã.
Respirar pela boca é outro grande contribuinte. Dormir com a boca aberta cria uma rota direta para a saliva. Por que isso acontece? Congestão nasal é uma causa comum. Resfriado comum, sinusite, desvio de septo. O corpo passa a respirar pela boca para obter oxigênio. Isto resseca a boca e facilita a baba. Certos medicamentos também influenciam a saliva. Antipsicóticos como clozapina. Inibidores da colinesterase para Alzheimer. Alguns antibióticos. Se um novo remédio aumentou sua baba, fale com seu médico. Aparelhos dentários ou próteses mal ajustadas podem causar baba. Aparelhos ortodônticos. Protetores bucais contra bruxismo. Próteses mal ajustadas podem impedir o fechamento dos lábios ou estimular as glândulas. Ajustar o aparelho com o dentista geralmente resolve o problema. Enquanto a posição de dormir é uma causa comum, o excesso de baba persistente também pode ser um sinal de alerta para problemas de saúde subjacentes, como alergias. Alergias crônicas, ácaros na sua roupa de cama, pelos de animais, pólen sazonal, podem levar à inflamação persistente das passagens nasais. Essa condição, conhecida como rinite alérgica, causa nariz entupido, causa nariz escorrendo, causa espirros, causa coceira nos olhos. A congestão nasal constante te força a respirar pela boca à noite, criando as condições perfeitas para babar. Nesse contexto, a baba em si não é o problema, mas um sintoma de uma resposta inflamatória contínua que precisa ser controlada. Outra condição ligada ao excesso de baba noturno é a doença do refluxo gastroesofágico, DRGE. É um distúrbio crônico, onde o ácido estomacal volta para o esôfago, o tubo que conecta a boca ao estômago. Esse refluxo de ácido pode irritar o revestimento do esôfago. O corpo aumenta a produção de saliva como defesa. A saliva é alcalina e ajuda a neutralizar o ácido e a levá-lo de volta para baixo. Esse reflexo, chamado reflexo esôfago-salivar, pode levar a excesso de saliva, cialorreia. Quando você está deitado à noite, esse excesso pode escapar, causando excesso de baba. A conexão entre DRGE e excesso de baba é frequentemente negligenciada. Muitas pessoas com refluxo noturno nem sentem azia. Elas podem ter refluxo silencioso, tosse crônica, dor de garganta pela manhã, rouquidão, sensação de um nó na garganta. O excesso de baba é outro sintoma atípico. Se você acorda com gosto amargo na boca, dor de garganta, travesseiro molhado, é um indício forte de DRGE e merece falar com seu médico. Ignorar esses sinais pode ter consequências a longo prazo. Alergias crônicas não tratadas podem levar a infecções nos seios da face, distúrbios do sono, qualidade de vida diminuída. Exposição prolongada ao ácido pode causar esofagite, inflamação do esôfago, estenoses ou estreitamento do esôfago. Risco aumentado de esôfago de Barrett. Portanto, a baba no seu travesseiro pode ser um aviso precoce. Procure tratamento antes que haja danos maiores à sua saúde. Uma das condições mais sérias associadas à baba excessiva é a apneia obstrutiva do sono, ou AOS. Este é um distúrbio do sono em que a respiração da pessoa para e recomeça repetidamente durante a noite. Essas pausas, ou apneias, acontecem quando os músculos da parte de trás da garganta relaxam tanto que chegam a colapsar, bloqueando as vias aéreas superiores. O corpo, privado de oxigênio, então força um breve despertar, muitas vezes acompanhado por um ronco alto, um engasgo, um som de asfixia, para reabrir as vias aéreas e retomar a respiração. Esses episódios podem acontecer centenas de vezes por noite, o que interrompe severamente o ciclo do sono e impede o sono profundo e restaurador. A ligação entre a apneia do sono e a baba é bastante multifacetada. O mesmo relaxamento muscular que causa o colapso das vias aéreas também afeta os músculos faciais da mandíbula, dificultando manter a boca fechada.
Indivíduos com apneia do sono frequentemente têm dificuldade para respirar pelo nariz devido a bloqueios, forçando-os a respirar pela boca. Essa combinação de boca aberta e tônus muscular fraco cria uma tempestade perfeita para a saliva escapar. Em muitos casos, o ronco alto e a baba excessiva são dois dos sinais externos mais notáveis de que uma pessoa pode estar sofrendo dessa condição perigosa. Basta considerar o caso do Marco, um caminhoneiro de 48 anos que estava sempre cansado. A esposa dele reclamava constantemente dos roncos ensurdecedores e do fato de que ele encharcava o travesseiro com baba todas as noites. Marco descartava isso como ser um dorminhoco pesado depois de longos dias na estrada. No entanto, ele começou a sentir uma sonolência diurna severa, às vezes até cochilando por alguns segundos nos semáforos. Foi só depois que um colega preocupado mencionou os sons de engasgo dele durante uma estadia em hotel compartilhada que Marco finalmente procurou aconselhamento médico. Um estudo do sono confirmou que ele tinha AOS grave, com mais de 60 interrupções respiratórias por hora. A baba era, na verdade, uma pista-chave para a obstrução subjacente das vias aéreas. Não tratada, a apneia do sono é muito mais do que apenas um incômodo. As quedas repetidas nos níveis de oxigênio no sangue colocam uma imensa pressão sobre o sistema cardiovascular. Aumenta significativamente o risco de desenvolver pressão alta, ataques cardíacos, derrames, arritmias. A privação crônica do sono também leva à fadiga diurna, dificuldade de concentração e um risco aumentado de acidentes. Reconhecer que a baba excessiva, quando combinada com um ronco alto e sonolência diurna, pode ser um sinal de apneia do sono é, honestamente, de importância crítica. É um aviso que nunca deve ser ignorado. Embora menos comum, o excesso de baba pode, às vezes, ser um indicador precoce de uma condição neurológica. Nossa capacidade de controlar os músculos faciais e gerenciar a deglutição é orquestrada pelo cérebro e pelo sistema nervoso. Quando há um problema com esse sistema de controle, a cialorreia pode ser um dos sintomas resultantes. Por exemplo, condições que afetam o controle motor, como a doença de Parkinson, podem levar a problemas significativos com a baba. No Parkinson, a perda progressiva de neurônios produtores de dopamina prejudica a capacidade do corpo de regular os movimentos automáticos. Isso inclui o ato automático de engolir, que se torna menos frequente e menos eficiente, fazendo com que a saliva se acumule na boca e escorra. Outro problema neurológico que pode se manifestar com baba é a paralisia de Bell, que causa fraqueza ou paralisia súbita e temporária dos músculos de um lado do rosto. Acredita-se que isso seja causado por inflamação ou inchaço do nervo facial. Quando um lado do rosto cai, torna-se muito difícil manter os lábios selados, especialmente durante o sono. Como resultado, babar pelo lado afetado da boca é um sintoma muito comum e muitas vezes angustiante para pessoas com paralisia de Bell. Felizmente, a maioria das pessoas se recupera totalmente da paralisia de Bell com o tempo, e a baba desaparece à medida que a função muscular retorna. Acidentes vasculares cerebrais, AVCs, também podem levar à dificuldade de engolir, uma condição conhecida como disfagia. Um AVC ocorre quando o fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro é interrompido, danificando as células cerebrais. Dependendo da área do cérebro afetada, um AVC pode prejudicar a coordenação complexa dos músculos da boca e da garganta, necessária para uma deglutição normal. Isso pode resultar em alimentos, líquidos, saliva indo para o lugar errado, para os pulmões, um evento perigoso chamado aspiração, que pode causar pneumonia. Para sobreviventes de AVC, a baba pode ser um sinal visível dessa dificuldade subjacente de deglutição, indicando a necessidade de avaliação e terapia com um fonoaudiólogo. É importante também mencionar condições como a esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA. A ELA
é uma doença neurodegenerativa progressiva, que afeta as células nervosas do cérebro e da medula espinhal, levando à perda de controle muscular. À medida que a doença avança, os músculos que controlam a deglutição e a expressão facial enfraquecem significativamente. Essa fraqueza progressiva torna cada vez mais difícil gerenciar a saliva, e a baba se torna um sintoma proeminente e desafiador para pacientes e seus cuidadores. Nesses contextos neurológicos, a baba não é um problema menor, mas um sinal clínico significativo que aponta para uma interrupção no centro fundamental de comando e controle do corpo. A conexão entre babar e um diagnóstico sério não é apenas teórica, ela se manifesta na vida real. Vamos considerar a história da Lúcia, uma professora de 55 anos, que começou a notar que estava babando muito à noite. Ela nunca tinha babado antes, então esse novo sintoma era intrigante. Ela também sentia uma sensação persistente de queimação na garganta todas as manhãs, e tinha desenvolvido uma tosse seca e irritante que não passava. Inicialmente, ela culpou alergias ou gotejamento pós-nasal. Tentou medicamentos para a alergia sem receita, mas nada ajudou. Os travesseiros molhados e o desconforto matinal continuaram por meses, afetando a qualidade do sono e sua voz em sala de aula. Frustrada, Lúcia finalmente marcou uma consulta com seu médico de família, mencionando o babar como uma preocupação secundária depois da tosse e da dor de garganta. Seu médico percebeu a combinação de sintomas. Ele suspeitou de doença do refluxo gastroesofágico, ou DRGE. Explicou que o corpo às vezes produz excesso de saliva para neutralizar o ácido estomacal que sobe pelo esôfago à noite. O babar era a tentativa do corpo dela de se proteger. Uma endoscopia depois confirmou inflamação significativa no esôfago causada por refluxo ácido crônico. Com um plano de tratamento adequado, incluindo medicação e mudanças na dieta, não só sua tosse e dor de garganta desapareceram, mas ela também ficou aliviada ao descobrir que seus travesseiros permaneciam secos pela manhã. Depois tem a história do Roberto, um aposentado de 62 anos. A esposa dele foi a primeira a notar que algo estava errado. Roberto tinha começado a babar do lado esquerdo da boca à noite. Durante o dia, ela notou um tremor muito sutil na mão esquerda quando estava em repouso. Ele também estava se movendo mais lentamente do que antes, e sua expressão facial parecia mais plana ou mascarada. O próprio Roberto sentia que estava apenas envelhecendo. Quando a esposa finalmente o convenceu a procurar um neurologista, o médico fez uma série de perguntas sobre mudanças em seu movimento, caligrafia e até mesmo seu olfato. O babar noturno, combinado com os outros sintomas motores sutis, levou o neurologista a diagnosticá-lo com doença de Parkinson em estágio inicial. Essas histórias ressaltam um ponto vital. Nossos corpos frequentemente enviam sinais que são fáceis de ignorar. Para Lúcia, a baba era um sinal de um sistema digestivo em apuros. Para Roberto, foi uma das primeiras pistas para um distúrbio neurológico progressivo. Em ambos os casos, prestar atenção ao que parecia um incômodo menor foi a chave que desvendou um diagnóstico crucial. Isso permitiu que eles recebessem o tratamento necessário para gerenciar suas condições e prevenir complicações mais sérias no futuro. Serve como um lembrete poderoso de que devemos ouvir nossos corpos e não ser muito rápidos em ignorar mudanças novas ou persistentes, por menores que pareçam. Se o seu excesso de saliva é causado por fatores comuns como a posição ao dormir ou uma leve congestão nasal, há várias medidas práticas que você pode tomar para controlar isso. A mudança mais simples é tentar dormir de barriga para cima. Isso usa a gravidade a seu favor, ajudando a saliva a escorrer adequadamente pela garganta, em vez de sair pela boca. Um travesseiro em formato de cunha, que eleva toda a cabeça e o tronco, também pode ser muito eficaz. Elevar a cabeça é outra estratégia-chave. Primeiro, a leve inclinação pode ajudar a gravidade a manter a saliva fluindo para o estômago. Segundo, se o excesso de saliva estiver relacionado ao refluxo ácido,
Essa elevação ajuda a evitar que o ácido suba pelo esôfago. Se a congestão nasal está te forçando a respirar pela boca, concentre-se em desobstruir suas vias nasais antes de ir para a cama. Tomar um banho quente antes de dormir pode ajudar. O vapor solta o muco. Usar um spray nasal salino ou um lota para lavar os seios nasais pode ser muito eficaz. Para quem tem alergias, usar um purificador de ar no quarto e lavar a roupa de cama frequentemente em água quente reduz a exposição a ácaros. Em alguns casos, tiras nasais adesivas podem melhorar o fluxo de ar e facilitar a respiração nasal. Por fim, considere seus hábitos diários. Manter-se bem hidratado, bebendo bastante água ao longo do dia, pode ajudar com o excesso de saliva. Quando você está desidratado, a saliva fica mais espessa e dificulta a deglutição. Garantir hidratação mantém a saliva mais fina e gerenciável. Evite refeições pesadas e álcool perto da hora de dormir. Refeições grandes podem pressionar o estômago e promover refluxo. O álcool relaxa músculos, piorando ronco e boca aberta, aumentando o excesso de saliva durante o sono. Embora babar ocasionalmente seja perfeitamente normal, é importante reconhecer quando pode ser a hora de procurar aconselhamento médico profissional. Um indicador-chave é uma mudança significativa e súbita. Preste atenção aos sintomas que acompanham. Babar raramente é uma preocupação isolada. Quando vem com outros sinais, forma um quadro clínico mais claro. Ronco alto e crônico. Sons de engasgos ou sufocamento durante o sono. Fadiga diurna significativa. Azia. Dor de garganta crônica. Gosto azedo na boca pela manhã. Suspeita de refluxo gastroesofágico, DRGE. Dificuldade para engolir alimentos ou líquidos. Mudanças na voz. Fraqueza ou tremores inexplicáveis no rosto ou membros. Avaliação neurológica é crucial. Considere o impacto na sua qualidade de vida. Babar cronicamente pode ser angustiante. Irritação e rachaduras na pele ao redor da boca. Constrangimento que afeta relacionamentos. Ou deixá-lo ansioso para dormir fora de casa. Sono interrompido e troca de fronha molhada. Isso pode levar à fadiga crônica. Você não precisa suportar isso sozinho. Um médico pode ajudar a identificar a causa e encontrar soluções. Mudanças no estilo de vida. Medicação. Tratamento para condição subjacente. Conscientização, não alarme. A maioria não precisa se preocupar. Muitas vezes é sono profundo e posição confortável. Informação é uma ferramenta poderosa. Entender as razões do simples ao sério, e você estará mais bem equipado para ouvir seu corpo. Não descarte sintomas persistentes ou incomuns. Conversar com seu médico pode ser o primeiro passo. Pode evitar consequências mais graves. Informação pode, literalmente, salvar vidas.